Olá, estamos de volta para mais uma aula e o assunto de hoje é tabela com intervalos de classes. Aí a gente vai entender direito qual é a diferença entre uma tabela comum e uma tabela feita com intervalos de classe e onde é que você utiliza cada uma delas. Então, para a gente começar, eu já deixei um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que eu tenho um grupo de pessoas com as seguintes idades em anos. Aí eu tenho com 19, 20. Então, esse grupo aqui que são 20 pessoas e aqui a idade deles. O que é que eu quero fazer? Uma tabela para eu ver direitinho quantos tem 18, 19, 20. Você organizar os dados em uma tabela fica mais simples de você analisar, certo? Então vamos lá, eu já deixei o início aqui. Nessa coluna vai ter a idade em anos, porque ali tem pessoas com 18, com 19, com 20, com 21 e com 22 anos. A frequência absoluta, que são a quantidade de números que aparece aqui. A frequência relativa, que a gente vai ver depois que ela pode ser relativa à porcentagem, à fração ou a número decimal. Só que a gente vai fazer ela relativa à porcentagem, mas eu vou mostrar cada uma delas, certo? A frequência absoluta acumulada, que nada mais é do que vocês somando os valores que tem nessa. A frequência relativa acumulada é vocês somando os valores que tem nessa daqui. Então vamos lá começar. Então com 18 anos, eu tenho quantas pessoas aqui que tem 18 anos? Uma, duas, acho que só. Então, a frequência absoluta são duas. Com 19 anos, tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Então, tenho 5 pessoas que têm 19 anos. Com 20, tenho uma, duas, três, quatro, cinco, 6 pessoas, 7. 7 pessoas com 20 anos. Com 21, tenho uma, duas, três, 3 pessoas com 21 e com 22 tenho uma, duas. E eu já percebi aqui que tem um detalhe errado. Com 18 eu esqueci de botar essa daqui. Então com 18 eu tenho uma, duas, três. Então vamos lá consertar. Então eu tenho 3 pessoas com 18 anos. A soma aqui, vamos lá ver quanto dá. Deu 8, 15, 18, 20. Então eu tenho 20 pessoas ao todo. Como eu já tinha falado, a frequência relativa ela pode ser relativa à porcentagem, relativa ao número decimal ou relativa a uma fração. Então, se ela for relativa a uma fração, vamos ter ela relativa à porcentagem. E aí, como é que eu faço isso? 3, para calcular a porcentagem, 3 vezes 100, dividido pelo total, que é 20. Então, 3 vezes 100 é 300, dividido por 20. Posso simplificar por 10, é tirar um zero de cima e outro de baixo. E 30 dividido por 2 dá 15. Isso quer dizer que 3 dos 20 é 15%. Certo? Como eu tenho outra aqui com 3, vai ser os mesmos 15%. Então, 15%. 5. Então, do mesmo jeito, 5 vezes 100 dividido pelo total, que é 20. 5 vezes 100 é 500. 500 dividido por 20, posso simplificar por 10, tirando um zero de cima e outro de baixo. Ficou 25. Então, aqui é 25%. 7, do mesmo jeito. 7 vezes 100 dividido por 20. 700, 7 vezes 100 dividido por 20. 70 dividido por 2 dá 35. Então, eu vou ter 35%. E aqui eu tenho duas, da mesma maneira. 2 vezes 100 dividido por 20 vai ser igual a 200 dividido por 20, que vai ser igual a 10. Então aqui eu tenho a frequência
absoluta, que são os números absolutos que aparecem aqui, e a frequência relativa à porcentagem. A frequência absoluta acumulada é você ir somando as linhas. Então, essa primeira só tem 3, essa segunda 3 mais 5 dá 8, essa 3 mais 5 mais 7 dá 15, 3 mais 5 mais 7 dá 15 mais 3, 18, e 18 mais 2 dá 20. Você vai somando as linhas aqui e colocando, né? A última linha vai ser igual ao total. A mesma ideia é essa daqui. A frequência relativa acumulada. A primeira linha é 15%. A segunda linha, a soma das duas primeiras, 15 mais 25 dá 40%. A terceira linha, a soma das três primeiras, 40 mais 35, 75%. A quarta, 75, somando todas, 75 mais 15, 90%. E 90 mais 10, somando com a outra linha, eu vou ter 100%. Então, a última linha da frequência acumulada, seja ela absoluta ou relativa, vai ser sempre igual ao total. Então, isso aqui é 100%. O total nessa daqui você tem que somar, também tem que dar 100%. Ok? Então, a gente viu em aulas anteriores como encontrar média, moda e mediana. E aí, nesse caso aqui, como é que eu encontraria a moda? Qual é a moda de idade desse grupo? Vou botar um MO. Qual é a moda de idade desse grupo? A moda é aquele que aparece mais vezes. Então, se você observar aqui, tem 7 pessoas com 20 anos. Então, a moda de idade desse grupo é 20. A mediana. Qual é a mediana de idade desse grupo? O que é que eu tenho que fazer? Aqui eu tenho 20 pessoas. Então, eu tinha que colocar na sequência os 20 e pegar aqueles dois do meio, porque é uma quantidade par, e fazer a média. Então, quem é que vai ser os do meio? Eu pegando até 20, quem vai ficar no meio? O número 10 e o número 11. Então, é pensando assim. Ó. Eu tenho 20 números, que são esses daqui, 20 idades, colocando em ordem crescente. Então, eu tenho 3 números 18. Depois tem 5 números 19. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 7 números 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 3 números 21. 1, 2, 3 e 2 números 22. Se o espaço coubesse ali, dava ótimo, né? Vou botar 21 menorzinho aqui, 22 e 22. Então, achar a mediana disso aqui, ó, eu vou deixar 9 números de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e mais 9 do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, sobrou esse e esse. Como eles são iguais, a mediana vai ser 20 mais 20 dividido por 2, que dá 40, dividido por 2 é 20, certo? E a moda, quem vai ser? Você tem que somar todos esses números aqui e dividir por 20. Nesse caso, a média, na verdade. Nesse caso aqui, para eu encontrar a média, eu posso fazer, ó, 18 vezes 3, mais 19 vezes 5, mais 20 vezes 7, em vez de eu ir somando de um por um, mais 21 vezes 3, mais 22 vezes 2. 20 vezes 7, mais 21 vezes 3, mais 22 vezes 2. Isso tudo dividido por 20. É a mesma coisa de eu estar somando cada um desses daqui separadinho. Só que aqui talvez saia mais rápido do que eu ir somar de um por um. São 20 números para eu somar, então aqui eu posso multiplicar.
3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Então, 18 vezes 3 dá 54, mais 19 vezes 5, 9 vezes 5, 45, vai 4. 5 vezes 1 é 5, com 4, 9. Então, 19 vezes 5 é 95. Mais 7 vezes 20, 2 vezes 7, 14, com mais um zero, 140. 21 vezes 3 é 63, mais 22 vezes 2 é 44, isso tudo dividido por 20. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Em vez de eu somar aqueles 20, eu somo isso aqui tudo, que deu, na verdade, 396. Dividido por 20 vai ser igual a 19,8. Então, a média aritmética é igual a 19,8. Ok? Essas duas tabelas aqui, no geral, essas duas colunas, na verdade, essas duas colunas, no geral, a gente não faz elas não. As frequências acumuladas, seja ela absoluta ou relativa. A gente faz sempre a frequência absoluta e a frequência relativa, que é relativa à porcentagem. Mas vamos lá ver uma situação diferente dessa daqui. E aí, como a gente não vai ficar fazendo essas duas frequências, eu vou até retirar elas. Vou tentar aproveitar o espaço que eu tenho. A ideia é que não seja esse valor aqui, então vou apagar a tabela, só os dados dela, e ver uma situação um pouco diferente dessa dali. Então vamos lá. Acho que esqueci uma parte ainda. Aqui não vai ser mais isso também. Então, o que é que eu quero aqui, nesse grupo aqui, a gente tinha uma amplitude de 5. E o que é a amplitude? A diferença entre o maior número, que era 22, menos o menor, que era 18. Certo? Então, a diferença entre esses dois números aqui, na verdade, é 4. Só que como eu vou incluir o 18 e o 22, então eu teria aqui 5 linhas. Certo? Era 18, 22 menos 18, que dá 4, mais 1. Então, essa tabela tem 5 linhas, por isso 18, 19, 20, 21, 22. Mas, e se a amplitude fosse maior? A diferença entre o menor número, vamos pensar que eu tinha uma pessoa com 15 anos, aqui eu tenho uma pessoa com 26, vamos deixar esses aqui iguais, aqui eu tinha outra com 14, por exemplo, não. Vamos pensar 16, aqui eu tinha outra com 29, vamos pensar que aqui eu tenho uma com 24, aqui eu tenho uma com 28, aqui eu tenho uma com 19. Então eu tenho o mesmo grupo de pessoas, só que a diferença, a amplitude agora mudou. Então eu tenho o maior número que eu tenho aqui, eu tenho 28, né? O maior número que eu tenho é 28 e o menor que eu tenho é 15. Se eu fizer 28 menos 15, vai dar 13. Como é 13 mais 1, a quantidade de linhas da tabela, então eu ia ter que fazer uma tabela com 14 linhas. Só que eu não quero fazer uma tabela com 14 linhas, eu quero fazer uma tabela com no máximo 5 linhas, ou especificamente 5 linhas. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabela com intervalos de classe. Ao invés de eu botar aqui 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, até 29, eu vou botar intervalos. E aí como é que eu encontro esses intervalos? Certo? Eu já achei a amplitude, que é 13, ou seja, a diferença entre o maior e o menor número é 13. Eu divido esse 13 aqui pela quantidade de linhas que eu quero colocar. Então, eu quero colocar 5 linhas, então eu vou dividir esse 13 por 5. 13 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5
É 10, sobra 3, coloco vírgula e vírgula, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5 dá 30, sobra 0. O que é que vai acontecer aqui? Isso aqui dá 2,6. Eu vou procurar um número inteiro para ficar melhor, um número inteiro maior do que esse daqui, certo? Então, o número que eu vou procurar aqui vai ser um valor aproximado, que é 3, certo? Não, eu vou procurar um número inteiro mais próximo desse aqui, porque facilita a minha vida. Aí, isso quer dizer que o intervalo que eu vou utilizar aqui vai ser de 3 em 3. Então, vamos lá. Como o menor é 15, então, o meu intervalo vai ser de 15 até 18. E aí, o que acontece com esse intervalo? Está dizendo aqui que eu incluo o 15, mas eu não incluo o 18. Depois, do 18 até o 21, do 21 até o 24, do 24 até o 27 e do 27 até o 30. E aí o que acontece? O que acontece aqui? Como eu não incluo esse número, se aqui nessa minha lista tivesse um 30, eu teria que botar mais uma linha para poder eu incluir o 30. Como na minha lista o maior número 28, é 28, então ele vai estar nesse espaço aqui. Aí o que eu tenho que fazer agora? Contar todos os números para fazer a frequência absoluta, contar todos os números que estão entre 15 e 18. Então, entre 15 e 18, incluindo o 15 e não incluindo o 18. Então só pode ser 15, 16 e 17. Então eu tenho 15, tenho 16 aqui. Não posso incluir o 18, vou tirar. 19 também não inclui ainda. Ali tinha um 29, né? O 18 não inclui, esse não inclui, não inclui, não inclui. Ainda, então, na verdade, eu só tenho dois números entre 15 e 18. Vamos lá. Entre 18 e 21, e agora inclui o 18. Então, eu tenho o 20, porque aqui não inclui o 21, então vai ser 18, 19 e 20. Então eu tenho o 20, outro 20 aqui, o 18 aqui, o 19, outro 18, o 19, outro 20. Como eu não incluo o 21, não inclui esse. 19, outro 20 e outro 19 e outro 20. Então eu tenho que vai incluir nessa linha de 18 a 21, incluindo 18 e não incluindo 21, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu vou ter 11 números, 11 pessoas que têm entre 18 e 21 anos. Então entre 21 e 24, vamos ver, o 26 não inclui, o 29 não inclui, o 24 não pode incluir ainda, que ele é na próxima linha. Aí vai incluir o 21 novamente, então eu tenho 2, e o 22, certo? Então aqui vão aparecer 3. Entre 24 e 27, que aí inclui o 24 e não inclui o 27, eu só vou ter esse aqui. Né? Só vou ter um número. E entre 27 e 30, opa, esse aqui incluiu o 26 também. Ó. Então, aqui eu vou ter 2. Entre 27 e 30 eu vou ter o 29 e o 28 aqui. Então eu vou ter 2 também. E aqui eu achei que era com 28, mas aqui na verdade é com 29. Aqui vai dar um 14. Aqui vai dar um número um pouco maiorzinho, né? Porque vai ser 8, mas não faz diferença. Esse 2,8 aqui, o valor aproximado continuaria sendo 3. Então vamos só somar aqui para ver se eu somei todos, né? 2 e 11 dá 13, 16, 18, 20. Então eu tenho 20 pessoas novamente. Aqui a frequência relativa eu preencho da mesma maneira da anterior. Do mesmo jeito. Então eu tenho 2 vezes 100
dividido por 20, 2 vezes 100 é 200, dividido por 20, posso cortar um zero para cada um, isso aqui vai dar 20 dividido por 2 vai ser igual a 10, então essa daqui é 10%. Do mesmo jeito, 11 vezes 100 dividido por 20, 11 vezes 100 é 1.100, dividido por 20 dá 710 dividido por 2 dá 55. Então aqui eu vou ter 55%. 3 vezes 100 dividido por 2, por 20, que é o total. 3 vezes 100 é 300, dividido por 20 vai ser igual a 15%. Esse 2 aqui é o mesmo 10. Esse outro 2 aqui é o mesmo 10, porque você já fez uma vez, e agora a soma tem que dar 100, né? 10, 65, 80, 90, 100%. Ok? Então, a diferença dessa tabela aqui para a anterior que a gente tinha visto são os intervalos. Ao invés de você colocar aqui só um número, você vai fazer os intervalos. E aí, se você fosse agora fazer média, moda e mediana, é uma outra situação, mas ao invés de você usar esse intervalo, você ia procurar quem é o meio. Então, você somava esse mais esse, certo? Você somava esse mais esse e achava a média, que nesse caso aqui dá 16,5. Mas é uma outra situação que a gente veria numa próxima aula. E aí, espero ter ajudado e até a próxima aula.